Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra na Rádio Renascença, estúdios em Lisboa. Já que tivemos jogadores, treinadores, árbitros, hoje decidimos inovar. Preparador físico, Márcio Sampaio, bem-vindo. Obrigado. Antes de mais, quero agradecer pelo convite, mas acima de tudo é um prazer estar a falar consigo, porque já é uma figura muito conhecida na área e, portanto, para mim é um prazer. Claro, sim. O Márcio é que é, de bolas. O Márcio é que é, tem um currículo que impõe respeito, parabéns. Obrigado. E a minha pergunta era se o nome do meio influiu na sua carreira, Márcio de Jesus Sampaio, e trabalhou com o Jorge Jesus. É verdade. Era uma equipa técnica abençoada, porque também tínhamos Deus, né? E tivemos Quaresma também. Portanto, só faltava Espírito Santo. Mas não foi pela influência do nome do meio, mas ajudou também, não é? Ajudou a Começou quando essa relação? E onde? Isto começa por uma pessoa que se chama Fernando Belo, fisioterapeuta muito conhecido. Sim, conheço. Foi a pessoa que eu conheci o Fernando Belo no Algarve, no Olhanense. Onde começaste? Exatamente, no na Olhanense. Zona começaste. Sim. E logo aí criámos uma relação de trabalho e de amizade também, prevalece até hoje, e a minha gratidão é sempre eterna e faço sempre questão de referir, porque acho que é importante referir. Sem ele eu se calhar não estava aqui, ou não tinha atingido o que atingi. E ele trabalhou com o Jorge Jesus no Farense. Há muitos anos atrás, no Farense. Ele era fisioterapeuta do Farense. Isso é anos 80. E ele, portanto, o pai do Fernando Belo era um fisioterapeuta também muito conhecido, esteve na seleção nacional e tudo mais, e então ele tem uma clínica em Faro há muitos anos, e o Fernando ainda continua com essa clínica, e o Jorge Jesus precisava de uma pessoa para fazer aqui uma ponte entre o jogador lesionado, entre o clinicamente apto e o desportivamente bom, e precisava de uma pessoa quando vai para Braga e contacta o Fernando Belo, perguntar se ele conhecia alguém, e o Fernando, como eu já fazia um pouco esse trabalho, e o Fernando ajudou-me nessa ponte e aconselhou-me, e depois vim a Lisboa ter uma reunião com o Jorge para... Isso é que é 2007? Não, 2007, sim, 2007 ele sai do Belenenses depois para Braga, e foi aí que começámos. Tal época que são eliminados pelo PSG na Europa, não? Exatamente, fomos eliminados na meia-final pelo PSG, em casa, 1-0. Sim, e foi 0-0 em Paris, não foi? Foi 0-0 em Paris, e fizemos uma temporada fantástica, ganhámos a Intertoto. Que hoje em dia não é tão valorizada, porque também já não existe, mas é uma competição europeia, porque foi engraçado porque nós jogámos com equipas muito fortes durante essa fase. Nós fizemos imensos jogos, nós jogámos com o Portsmouth, que naquela altura era uma equipa muito grande, jogámos com o Milan. O Ronaldinho no último minuto. No último minuto, César Peixoto faz uma exibição do outro mundo em San Siro. Sério? Como lateral ou como mais para a frente? Com médio. Ele era um médio de excelência. César, eu diria que ele era quase como um violino em campo. O pé esquerdo dele era simplesmente fantástico. E connosco jogou muito mesmo. E nós tínhamos uma equipa muito boa. E então depois acabámos por jogar também com grandes equipas na altura. Nós fomos à Holanda jogar contra a equipa do Pranjic, que depois jogou aqui no Sporting, esteve no Bayern Munique, o médio, agora não me recordo bem. Que era Eredivisie, não? Era vindo da Holanda, exatamente, fomos jogar lá. Sivasspor da Turquia era uma grande equipa na altura, ou seja, nós passámos muitas etapas. Standard Liège, tinha o Witzel,
jogava nessa equipa. Boa, enfim, fizemos uma caminhada fantástica que passámos todas as equipas com quem jogámos. Depois tínhamos uma fase de grupos, tínhamos o Portsmouth, o Milan é fase de grupos porque só foi num campo, né? Só foi em Milão, não houve Braga, porque na altura a Liga Europa até era número ímpar o grupo, não é? Era, 5 equipas. exatamente. Sim. E nós, entretanto, acabámos por depois passar, fomos a Paris e empatámos 0-0. Fizemos também um jogo fantástico. Paris tinha o Pauleta? Não. Não. Okay. Tinha um jogador no meio campo, que agora não me recordo, um nigeriano ou dos Camarões, e eu agora não me recordo, foi um grande jogador, mas eles tinham grandes jogadores na altura. Nós tínhamos uma equipe, tínhamos Renteria, tínhamos Mayong, tínhamos Paulo César, tínhamos Mateus, tínhamos João Pereira, tínhamos o Xerife, o Moisés, tínhamos o Elmudo, o Rodrigues como central. Peruano, não é? Exatamente, o nosso lateral era o Evaldo, o lateral esquerdo. Nós tínhamos Vandinho, Frechou, César Peixoto. Boa. Nós tínhamos e qual foi o primeiro jogador clinicamente apto em Braga que te lembras? Curiosamente, também tínhamos o Jorginho, que jogou no Vitória de Setúbal e no Porto. Andrés Madrid também. O Eduardo era o nosso guarda-redes, o Eduardo e Mário Felgueiras, e também o que está no Leiria agora, o Pavel. Eram os nossos três guarda-redes. O Kiszczek, o polaco. Okay. Exatamente. O primeiro jogador foi na pré-temporada e foi, curiosamente, o César Peixoto. Okay. Ele vinha com uma pubalgia e eu estive a trabalhar com ele. Depois tinha um jogador que herdámos com uma lesão muito, muito grave, que depois acabou por largar o futebol. E eu não tive a oportunidade de o ver jogar no Braga, embora ele tivesse feito um jogo, mas depois acaba por acabar a carreira passado de 1 ou 2 anos, que era o Bruno Tiago, um médio. Toda a gente dizia que ele era um fabuloso jogador, mas ele fraturou, se não me engano, a tíbia e o perónio, e depois nunca mais recuperou em condições. E depois foi o Jorginho, que acaba por ser operado numa cirurgia do joelho, e nesse ano apanhei logo ali três lesões complicadas, mas foi uma grande aprendizagem. Depois acabamos por ter ali também o Mayong, acaba por fraturar o 5º metatarso e ficou muito tempo lesionado. E pronto, aí foi uma grande aprendizagem. Tu vivias no banco de suplentes? Como é que era? Os jogos europeus, sim. Nos jogos em casa, eu ficava na bancada atrás, porque trabalhava diretamente com o Mário Monteiro, e acabava por o Mário ir para o banco. Nos jogos europeus, sim, ia para o banco, porque alargava um número de pessoas. Isso queria dizer o quê? Que tu intervinhas se alguém caísse, tu entravas? Não era muito a minha função, mas no aquecimento de jogo, ou no aquecimento para os jogadores que iriam entrar, poderia eventualmente intervir antes do jogo, também com o trabalho pré-treino que se fazia. Mas Braga para mim foi uma enorme aprendizagem, e na altura, estamos a falar em 2008, agora estava-me a lembrar aqui de outros jogadores como o Mossoró. Foi na altura a transferência mais cara do Braga que nós fala, não é? Exatamente. É daí que eu tenho. Mas também era o Alan, grande jogador. Não. O Alan, desculpa, o Alan chegou, sim, esteve no Vitória. Estava emprestado pelo Porto e nós conseguimos resgatá-lo, porque o Vitória queria novamente. Tínhamos o Alain, ou seja, nós tínhamos uma equipa. Hoje, olhando para o plantel que o Braga teve naquela altura, eu não sei se nos anos seguintes voltou a ter com tanta qualidade. Nós tínhamos praticamente 2 jogadores para cada posição. Sim. Infelizmente, apesar dessa campanha extraordinária que fizemos, acabamos por não ter uma campanha tão boa assim no campeonato. Acabámos por ficar em 4º lugar, 4º ou 5º lugar, já não me recordo. Também não. Mas penso que depois, a partir dali, foram lançadas pedras para que o Braga fosse à final da Liga Europa, tivesse a lutar pelo título. Com muitos dos jogadores que ali tiveram, com o mérito do treinador, o Domingos Paciência, mas óbvio que as bases, eu acho que do Braga tornar-se maior ainda, começaram ali, porque o investimento também foi outro. Carlos Freitas era o diretor desportivo. Sim. E
E a comunicação com o Jorge Jesus era boa desde o primeiro momento? Sim, sempre foi uma comunicação excelente com ele. Obviamente que não é fácil trabalhar com ele, e eu às vezes, quando as pessoas falam muito da exigência dele, nós temos duas formas de encarar a exigência quando trabalhamos, pelo menos no futebol e naquilo que eu encaro. Uma, para nos tornarmos melhores, porque teremos que ter resposta sempre para aquilo que nos seja exigido e perguntado. E a outra, se nós não aguentarmos a pressão, não vamos conseguir lidar com ele. Todos os treinadores com quem trabalhei, todos os que existem, são exigentes à sua maneira. Alguns colocam, se calhar, o futebol à frente de tudo aquilo que é as suas escolhas pessoais. Ele coloca o futebol acima de tudo o que tem. E outros colocam as outras coisas. O futebol é o mais importante das coisas menos importantes da vida. Sim. Ele vive para o futebol, não quer dizer que os outros não vivam, mas ele pensa futebol 24 horas e é capaz, quando nós achamos que estamos completamente descontraídos, está ele a ligar, a perguntar alguma coisa relativamente a um jogador ou tudo mais. A minha relação com ele era sempre muito mais próxima e mais exigente, porque tendo em conta a minha função naquela altura, porque eu depois ao longo dos anos fui mudando de funções, mas naquela altura, quando eu estava com um jogador em fase de recuperação, era muito importante ele perceber em que fase estava o jogador, até se podia contar com ele ou não para o treino. E muitas vezes ele ligava-me à meia da noite, porque estava a planear o treino e precisava de saber se podia contar, por exemplo, com um jogador para um exercício qualquer. Numa primeira fase eu nunca encarei isso muito bem, mas à medida que os anos foram passando, eu comecei a encarar isso como uma atitude normal e que era de extrema importância, porque no fundo ele está a pensar naquilo que é a sessão de treino dele, também ele precisava ter respostas minhas para programar aquilo que ele queria fazer no dia seguinte. E eu acho que essa comunicação tem que existir. Nestas últimas fases já existia a questão de perceber, e que ele me ligava muitas vezes para perceber como é que tinha sido a intensidade do treino, como é que ele poderia treinar no dia seguinte, não que eu lhe fosse dizer diretamente o que é que ele tinha que fazer, mas ele queria, tendo em conta aquilo que se passou no treino anterior, poder programar os exercícios que faria no treino seguinte. Portanto, havia aqui uma comunicação muito boa e eu fazia questão de lhe entregar todos os relatórios e todos os dados relativamente ao treino, mal acabasse o treino, justamente para que ele pudesse depois tomar a decisão. E nomeadamente quando nós estamos fora do país, o que é que nós fazemos? Pensamos no trabalho, porque não temos muito mais para fazer e portanto se já era assim aqui, pior será quando estamos no contexto fora do país em que não temos família e que nos dedicamos ainda muito mais àquilo que estamos a fazer, não é? Isso, estás a falar de treino individual, estás a falar de um indivíduo, tu estás com um jogador e Jorge Jesus está preocupado com o treino desse jogador no dia seguinte. Exatamente, porque muitas das vezes também acontecia ele querer fazer um treino tático e não ter jogadores suficientes e perguntar se aquele jogador poderia assumir uma certa função naquele exercício tático. E ele questionava porque, como eu estava a trabalhar com o jogador, era eu que poderia dar-lhe a informação se esse jogador iria reagir ao estímulo que era necessário naquele treino ou naquele exercício sem colocar em causa a recuperação dele durante esse processo. E muitas vezes fazia sentido, até fazia mais sentido ele fazer alguns exercícios integrados com a equipa do que propriamente estar a trabalhar comigo. Até do ponto de vista motivacional era muito importante para quem está lesionado durante muito, muito tempo. Havia esta comunicação e esta interação que é muito macro numa equipa técnica, nomeadamente naquilo que eram as minhas funções, provavelmente eram mais apetecíveis para a conversa e o diálogo do dia-a-dia do que propriamente outras. Não é? Tu com o Jesus começaste em Braga e qual foi a segunda aventura? Portanto, eu vou para Braga, depois ele vai para o Benfica e eu não vou para o Benfica com ele. O Benfica já tinha um departamento com muita gente. Depois andei um pouco por fora do mundo a trabalhar com muitos outros treinadores e depois reencontro no Sporting. Quando ele sai do Benfica para o Sporting, ele volta a convidar-me. Mas porque o Sporting não tinha uma estrutura? Não, o Sporting não tinha essa estrutura e ele precisava de uma pessoa para fazer exatamente o que eu tinha feito em Braga. E tinham falado nesse período, de 2008 sim, falávamos regularmente, chegámos-nos a encontrar algumas vezes e ele é uma pessoa que também necessita ter ao lado dele pessoas
em quem ele confie Claro. para aquilo que são as tarefas. E é mais fácil quem já tenha trabalhado com ele poder trabalhar do que quem não Mas isso, tenha trabalhado. Esclarece-me, foi um regresso teu ao Sporting? Foi um Tu regresso tinhas meu, estado- porque eu já tinha estado no Sporting. Por alma de quem? Portanto, eu vou para o Sporting com o Oceano e o Domingues para a equipa B. Espetáculo. E depois, nesse ano, há aquela transição de Sapinto, Vercautra, não é? Vercautra Jesualdo Ferreira, não? Jesualdo Ferreira. Eu passo para a equipa, da equipa B para a equipa principal com o Oceano. Depois fizemos a transição, porque entretanto vem o Vercautra. Ok. E depois fico até final da temporada. Depois vem também o professor Jesualdo Ferreira. E foi um ano assim um bocado atípico. Depois eu saio do Sporting e acabo por voltar 3 anos depois ao Sporting. E é incrível que em 3 anos houve muita coisa que mudou. E houve outras tantas que também não mudaram assim tanto. Portanto, porque eu acabo por sair do Sporting numa transição entre Godinho Lopes e Bruno de Carvalho. Sim, eu percebi. E portanto acabo por passar 2 vezes no Sporting com. Mas o que é que melhorou, por tumulto. exemplo, de uma experiência para a outra? O que melhorou? Dentro o que do melhorou Sporting? foi entre a minha experiência no Sporting antes de Jorge Jesus, tem a ver com o investimento que houve, obviamente, na equipa, e passou o Sporting a ter capacidade para fazer aquilo que até então não tinha capacidade, que era lutar por títulos. Não é? O Sporting passou um período muito complicado nesse ano, por culpa, e eu insiro-me nisso, porque estava lá, não é? Por culpa de todos nós, acabamos por fazer a pior época de sempre do Sporting, provavelmente, e num tumulto de confusão que já vinha, não era só dali, mas que já vinha anterior. Houve ali um hiato de tempo, e bastante tempo até, que não houve um investimento na academia do Sporting, não houve até agora recentemente até com o Frederico Varandas, mas também na altura houve pouco investimento até Jorge Jesus chegar e pedir para se mudarem algumas coisas, e a capacidade de investimento com Bruno de Carvalho efetivamente existiu, maior que tinha existido antes, porque também trouxeram um treinador que depois iria exigir. Não era só trazer o treinador, não é? Também tem que trazer jogadores. Portanto, mudou ali um conjunto de coisas. Mas tu encontraste em 2012 Bularus, Volkswinkel, Capel, encontrei Rinaldo, Pranich, Rinaldo, Marcos Rojo, Insua, o lateral colombiano, depois foi para a equipa B, agora não me recordo, já me vou recordar, o Arias. Okay. E português que era? O Rui Patrício, Daniel Carriço, o André Martins, Adriano Silva, Cédric Soares. Portanto, a equipa era nomes bons. Eram nomes bons. Mas aliás, nós olhávamos para a equipa do Sporting e eram todos internacionais de grandes seleções, quer dizer, e o Sporting depois acaba por esses jogadores até serem vendidos para grandes clubes europeus. O Insua depois acaba por ir para o Atlético de Madrid, o Marcos Rojo vai para o Manchester United, enfim. O Pranich vinha do Bayern Munique, o Bularus era titular da seleção da Holanda. Enfim, nós tínhamos uma equipa muito, muito boa, ou nomes muito bons, mas quando nós entramos no Sporting, quando eu vou com o Oceano para o Sporting, já não chegámos lá porque efetivamente as coisas não estavam bem, mas também, sinceramente, eu nunca consegui identificar. Estava-me aqui a lembrar do Refran Soares. Sim. Eu não consegui identificar assim o porquê daquilo tudo não bater certo. Não é o Refran que se lesiona quando marca um gol ao Marítimo? Marca um gol, sim. Como é que se lesiona? Eu não estava lá, estava, se não me engano, na equipa B, mas era um jogador, efetivamente, com uma qualidade. Tínhamos o Ismailov também. Uma qualidade acima da média. Ismailov também treinava bastante, era muito mas profissional. Tinha aquele problema do joelho que já vinha de trás. Como é que se cura isso? A minha pergunta também não é psicológico? Ou pode ser? É assim, há jogadores que sentem recorrentemente dor.
E a dor é a única coisa no mundo que nós não podemos quantificá-la. A dor, grau 5 para mim, para ti, pode ser grau 2 e vice-versa. Sim. E a dor muitas vezes limita a nossa função Claro. no dia a dia. E o Ismailov, se não me engano, já tinha sido operado, já tinha tido uma cirurgia e sentia dor. Eu sinceramente, nunca entendi muito bem o processo, porque foram coisas que vinham de trás. O Refren também já tinha um historial de lesões anterior, e portanto há coisas que às vezes nós não conseguimos explicar, nem mesmo a questão do trabalho de diminuição de risco de lesão. Sim, também muitas vezes não se consegue, tentamos minimizar, mas não conseguimos efetivamente tratar. Quer dizer, eu costumo até dizer, eu dou 1 milhão de euros a quem me trouxer a fórmula que saiba que o jogador se vai lesionar ao dia tal, ao minuto tal, e aonde é que vai ser a lesão. Porque não existe. O jogador treina com dor, o jogador vive de contacto. Hoje, cada vez mais, o jogo também está mais rápido, portanto está com maior capacidade e mais físico, e portanto aumenta a probabilidade de lesão. O que nós queremos é que não exista lesão, mas muitas das vezes a componente do jogo também obriga que exista a lesão. Depois há outra coisa que tem a ver com um bocado com o psicológico do jogador. Muitas das vezes, quando o jogador tem recorrentemente lesões, também abala do ponto de vista psicológico. Claro. Eu não acredito que o jogador goste de estar lesionado. Há dias falava isso com um colega meu, porque o jogador lesionado trabalha mais que os outros. O jogador lesionado tem que tratar 2 vezes por dia, ou tem que estar mais tempo no departamento médico. Os jogadores da equipa têm folga, ele tem que ir tratar. Também ganha seca, não é? Portanto, também ele tem que se deslocar de casa para ir para o centro de treinos para ser tratado. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que me levam a acreditar que o jogador também não quer estar lesionado. Sim, claro. E, portanto, a lesão também para o jogador não é assim muito benéfica, não é? Não é para ninguém, nem para o jogador, nem para a equipa. Estavas a falar do Jorge Jesus de viver o futebol, e a minha pergunta é: que jogadores conheceste à imagem de Jorge Jesus no Braga e no Sporting, desse Sporting 2011-2012? Jogadores que vivem o futebol como se fosse a última coisa da vida deles. Eu acho que eu não destaco assim viver o futebol. Eu encontrei jogadores muito, muito profissionais, mas olhando assim de repente para o Braga, um que me salta dois, que me saltam à vista, se calhar vão-me lembrar de mais, não que os outros não fossem profissionais, exatamente. mas o João Pereira, Ok. e acho que ele passou essa imagem ao longo da sua carreira, e sinto imensa pena que ele não tenha tido sucesso no Sporting como treinador, porque eu sei aquilo que ele dá todos os dias, que deu enquanto jogador e que dá agora neste processo dele treinador. E lembro-me do Eduardo, ok. guarda-redes. Okay. A questão do trabalho do pré-treino, a questão de querer no final do treino treinarem, preocuparem-se. O João Pereira não cheirava sequer álcool, nem em momentos de confraternização não existia para ele. O comer bem, o dormir, o querer dormir a horas. Eu também não conversava com todos os jogadores para perceber isso, mas era daquele jogador que ao longo dos anos nós fomos acompanhando, e eu tive a oportunidade de treinar o João Pereira 3 vezes, não me engano. 2 ou 3, já não me lembro. E ele manteve ao longo dos anos isso. E ainda agora vemos, eu há um tempo fui almoçar com ele e ele está, nós olhamos para ele e ele parece jogador. Eu acho que ele ainda poderia continuar a jogar, não é? Cuida-se ainda. Portanto, eu acho que depois também há alguns jogadores que acabam por trazer isto. Do Sporting, agora estava-me a recordar, Carrilho estava nessa equipa e tinha 19 anos na altura. O Carrilho foi outro jogador que depois apanhei mais 2 ou 3 vezes. O próprio, estava a lembrar, depois passa para a equipa principal, João Mário, também, Eric Dyer, Bruma,
Portanto, dessa equipa depois ainda Pedro Mendes, portanto o Sporting ainda depois foi capaz de ir buscar gente em baixo. Mas nessa equipa do Sporting todos os jogadores acabavam por ter, de uma maneira ou de outra, o Bolarus obviamente era um jogador também muito obcecado pela questão do treino. Mas eu acho que nos últimos anos... Por exemplo, o Ismailov, eu sei que no início morava na academia. Pois, eu não apanho essa fase. Pois, não apanho essa fase. Mas sabes, né, que ele morava na academia porque gostava de ginásio. E às vezes até exagerava nas horas de ginásio. A única coisa que eu sei, porque eu apanho... nós vamos para a equipa principal do Sport já numa fase muito adiantada, ou já quase na final da temporada. Verdade. Uma coisa que eu destaco do Ismailov é que eu trabalhei com muitos jogadores tecnicamente muito fortes, e Neymar agora nesta fase foi se calhar o expoente máximo, mas o Ismailov foi dos jogadores que eu vi que tecnicamente eram do outro mundo. Ele, quando estava bem para treinar e para jogar, eu acho que ele foi um dos casos que passou ao lado de uma carreira muito superior àquela que ele fez, embora ele já fosse um craque, mas ele era um jogador do outro mundo. Aliás, ele estreou-se pela seleção russa aos 17 anos. Ele tecnicamente também era um jogador russo, era frio, não falava muito, tinha um sentido de humor diferente. Ele quando queria fazer rir e tudo mais, ele tinha esse sentido de humor, mas era um jogador fechado, à imagem de todos os jogadores do leste, um bocadinho, não é? Mas era um jogador do outro mundo. E quantos reentras no Sporting em 2015? É outra realidade, claro, é outro investimento, como disseste bem, mas apanhas também jogadores mais maduros, tipo João Mário, Adrián, Cédric, Rui Patrício, não é? Não, o Cédric já não estava. Estava o Adrián, o William Carvalho, ou seja, tinha uma geração, uma das grandes gerações do Sporting, não é? Claro. E da própria seleção, que até o William, o João Mário, aliás, e o Adrián é o meio campo do Euro. Exatamente. Portanto, nós depois até puxámos o Gelson Martins, porque o Mr. Jorge Jesus viu a jogar no Mundial de Sub-20 ou Sub-19 nessa altura e olhou para ele e depois trouxe o Palhinha. Curiosa esta história do Palhinha, porque o Mister vai ver um treino dos Sub-19 ou Sub-20 que estão a treinar ao lado antes do nosso treino. Vai lá falar com o João de Deus, que era o treinador adjunto, ou com o Tiago, eu não me recordo, e viu o Palhinha a jogar e traz o Palhinha para treinar. E o Palhinha começa a treinar connosco e logo num dos primeiros treinos tem uma luxação do ombro. E depois ficou muito tempo afastado e acaba até por não se impor tanto assim. Mas foi ele num treino que viu o Palhinha e puxou para a equipa. Mas dessa equipa, obviamente, tínhamos, pois, não me recordo se foi o primeiro ano, também veio o Bruno César, mas tínhamos o Carrilho, que depois começa a nossa temporada, o Carrilho começa a fazer uma temporada do outro mundo. Não marca o gol do Benfica na Supertaça, não é? E depois tem ali o problema com o Sporting, que está em final de contrato, não quer renovar e fica afastado da equipa e nós não podemos contar com ele. Depois tínhamos Slimani, tínhamos Theo Gutierrez. Pois é, sim. Aliás, o golo até é meias. É o Theo ou é o Carrilho? O Theo era um jogador, e eu reencontrei, nós quando fomos para o Flamengo, vamos jogar contra eles no Júnior Barranquilla, e voltei a reencontrá-lo. O Theo é daqueles jogadores que me deixam saudades por várias coisas. Ele era muito engraçado. Ele entrava no balneário e começava a dançar, entrava no ginásio, metia a música, começava a dançar. Depois era um jogador que no treino metia-se com os colegas e começava a rir-se.
Era muito engraçado. Depois ele tinha aquele ar desengonçado e assim um ar muito... Parecia um mangas que não queria treinar, mas ele depois, ele era... na finalização ele era muito forte. Ele acaba por fazer uma grande época aqui no Sporting. Claro, sim. Depois tínhamos, portanto, a nossa... Tínhamos o Brian meio-campo, o Brian Ruiz, tínhamos não o é? Brian Ruiz. Que também era um portento técnico. Tecnicamente era... E como pessoa? Do outro. Também porreiro. muito boa pessoa. Sério? Muito boa pessoa. É que dá ar disso. Sim, sim. Depois tivemos um jogador que eu acho que não nos deu tanto quanto poderia dar, mas que era um jogador muito forte, que era o Aquilani. Ok, o italiano, não é? Okay. Sim, era um jogador também de um nível muito alto. Obviamente que depois nós tínhamos o William, estava numa forma era impossível brutal. Tirá-lo, claro. mas o Aquilani era um jogador muito bom. Depois trouxemos outra vez o João Pereira, ele tinha saído do Valência, e conseguimos trazê-lo para o lado direito. Havia o Schelotto, não, também. Depois ia falar nele agora, depois trouxemos o Schelotto que vinha do Inter. Os nossos centrais, agora não me estou a recordar. Tínhamos um jogador que era o Everton, que depois acaba por se ir embora, e ele era até bom jogador, depois teve ali uma lesão. Agora assim de repente não me estou a recordar. Tínhamos o Paulo Oliveira. Era Nós chegámos a uma altura... Que agora está no Braga, não é? Nós chegámos a uma altura que nós tínhamos... e o Naldo, tínhamos o Naldo. Sim. O Paulo Oliveira era o jogador... O Jorge Jesus dizia muito isto. O Paulo Oliveira era o jogador que conhecia os princípios de jogo todos de trás para a frente, de frente para trás. Era o jogador que da linha defensiva conhecia todos os momentos do jogo. Era incrível. Ok. Isso notava-se mesmo no treino? Notava-se no treino, no jogo. Nós houve ali uma altura, tivemos cerca de 6 ou 7 centrais na equipa principal. Tínhamos excesso de centrais e tudo. Depois puxámos o Tobias Figueiredo também para cima. Mas não me recordo agora quem eram assim os outros. Pois, não sei se foi no segundo ano ou no primeiro, contratámos o André Pinto. Curioso, agora reencontrei-o ali no Congresso de Treinadores no Porto. Lá em cima, ele está no Braga, e o Paulo Jorge também era o nosso central no Braga, o capitão. Sim, sim. E ele agora está lá como adjunto da equipa, não sei se é do Sub-23 ou do Sub-19. Mas tínhamos uma equipa ali acaba no Sporting por ser muito forte também nesse primeiro ano. Aliás, fazemos uma época, perdemos o campeonato por um ponto. Tínhamos Rafael Leão, também puxámos o Rafael Leão para a equipa. Há bocado falei no Brian Ruiz e esqueci-me de perguntar o que é que se passou no... o Bas Dost. Depois, sim. Sim, dois bons avançados, e goleadores. Sim. Muito parecidos, não é? Em matéria de golo, de faro de golo. Depois o Theo quis ir embora, e depois foi quando veio o Bas Dost. Foi uma boa troca, porque o Bas Dost marcava golos como ninguém. Verdade. Mas era outro tipo de jogador, ou também era bem disposto, animado? Não, era outro tipo de jogador. Era um jogador mais reservado, mas era um jogador que todos os dias chegava... Nós aqui que agora temos o verão quase a arrastar-se até novembro. E ele entrava no centro de treino, entrava no relevado em Alcochete a gritar que era o melhor sítio do mundo, porque sol, não é? Porque tinha da Alemanha, não é? E portanto, mas era um jogador muito reservado, era um jogador muito introvertido, também não falava português, mas facilmente ele começou a ter aulas porque facilmente já começava a debitar algumas palavras, mas no treino, pois queria treinar finalização toda a hora. É verdade. Nessa equipa do Sporting, houve um jogador que para mim... depois o outro central era o Ruben Semedo. Sim. Nessa equipa do Sporting, o jogador que mais me impressionou pela qualidade, óbvio que o Brian Ruiz, já estamos a falar de um jogador já com outro estatuto, mas o jogador que eu achava que iria fazer uma grande carreira, ou uma carreira muito maior que aquela que ele acabou por fazer depois do primeiro ano que fizemos, era o Gelson Martins. Sim. Claro. Eu acho que ele acaba por ir para o clube errado quando sai do Sporting, naquele processo todo. Depois ele vai para o Atlético de Madrid, e se calhar não era
o City ideal, tendo em conta a ideia de jogo do Simeone, provavelmente, não sei. Mas o Gelson, do ponto de vista de 1 contra 1, talvez tenha sido o melhor jogador que eu tive. Ok. Porque ele faz uma época nesse Sporting, faz uma época para o primeiro ano de sénior, faz uma época simplesmente fantástica. Era um bom miúdo, e é um bom miúdo, muito focado, gostava de treinar, mas ele efetivamente passou ao lado de uma carreira que eu sempre achei que ele ia fazer uma carreira muito maior que aquilo acaba por fazer. Porque ele tinha características que hoje em dia nós queremos num ala, que é 1 contra 1, e ele fazia aquilo 90 minutos, ele andava para a frente e para trás 90 minutos, também era novinho, também tinha que dar ao pedal, mas ele era estonteante, ele, como nós dizemos, partia os defesas contrários. Eu nunca vi, a sério, eu achei sempre que ele era jogador. Hoje nós olhamos para o Rafinha, que até foi um pedido do Jorge Jesus para o Sporting, na altura. Eu olho para o Rafinha... Está a vê-lo no Vitória, é? Exatamente. Okay. Eu olho, e ele depois chega, foi quando nós fomos embora, o Rafinha veio para o Sporting em 2018, foi quando nós saímos. Eu olho para o Gelson Martins, e eu acho que o Gelson... Agora lembro-me de Gelson Fernandes, porque também foi nosso jogador no primeiro ano. Eu lembro, sim. O Gelson Martins acaba por nesse ano, aliás, no final desse ano, eu achar que ele era hoje muito melhor que o Rafinha. Que facilmente, aliás, nós tínhamos ali 2 jogadores que eu achei, um deles achei que facilmente jogava no Barcelona, que era o William. Nesse primeiro ano, sim. Eu acho que o William jogava no Barcelona. Pela qualidade do passe, por aquilo que ele fez depois no Euro e nessa época do Sporting, obviamente que a equipa toda jogava bem, mas eu acho que era jogador para jogar no Barcelona na altura. Okay. E o Gelson Martins, eu achava que ele era jogador para jogar em qualquer clube do mundo. Infelizmente não sei porquê não resultou tanto no Atlético, e depois acaba por ir para o Olympiacos e andou, se não me engano, Mónaco também, sim. E acabou por hoje em dia não estar tanto em evidência. E é um jogador que não tem tantas lesões assim e que é o típico ala que todo o treinador gostava de ter. Sim, exatamente. Sim. Pois, pronto, acabo por sentir um bocado de pena dele, mas efetivamente esse ano nós tínhamos uma equipa fabulosa. Depois no ano a seguir veio novamente o Elias, que eu já tinha treinado naquele primeiro ano, estava-me a esquecer. O Elias tinha vindo, tinha sido um valor até muito alto pago pelo Sporting ou Atlético de Madrid, 8 ou 9 milhões. Acho que foi 8, sim. E depois acaba por voltar, porque o Adrián era para ter ido para o Leicester, e depois daquela história de não ter sido, minuto, acabou depois, por ficar. Okay. Esse segundo ano foi talvez tenha sido o ano de maior aprendizagem que eu tive na carreira, porque nós no segundo ano, em dezembro, não lutávamos por nada. E ter depois aquela equipa de 6 meses a não lutar por quase nada, ou por nada, já não me lembro, acaba por depois termos feito uma época que fizemos fantástica, acabamos por fazer essa época aquém das expectativas, e depois não me recordo se é no terceiro ano ou se foi no primeiro, que nós acabamos também por ganhar a Taça da Liga, acho que foi já no terceiro ano, em janeiro, mas depois já aí modificámos muito a equipa, e depois pronto, acontece tudo aquilo que aconteceu. Antes disso, só uma pergunta que há bocado queria fazer, e depois lembraste do Bas Dost. O Brian Ruiz, 2 perguntas sobre ele. De que maneira é que aquele falhanço com o Benfica se meteu na cabeça dele? Se é uma coisa que ele, como pessoa, desvaloriza e o jogo seguinte é igual? É uma pergunta. E a outra é como é que foi o treino seguinte entre Brian Ruiz e o grupo, né? Como é que... Se é uma coisa que se fala, se não é... se passam a limpo isso ou não passam? Há aqui um episódio, as pessoas falam muito, comentam muito que nós acabamos por perder o campeonato aí. E nós achamos que não perdemos o campeonato aí. Nós achamos que perdemos o campeonato em Guimarães, com o mesmo jogador a falhar um gol debaixo da baliza de cabeça. Nós temos um lance, se as pessoas depois quiserem rever isso, temos um lance que é um cruzamento dentro, portanto, na linha
na linha da baliza, ele está na linha da baliza, a bola bate-lhe na cabeça e sai por cima. E nós tínhamos ganho esse jogo e ficávamos ali com uma margem para o Benfica um bocadinho maior. E nós temos esse empate, empatámos 0-0 em Guimarães e a seguir recebemos o Benfica. E ele lança isso. Dois aspectos relativamente a isso. Um deles chegou a colocar-se aqui a hipótese e falou-se sobre isso. Lembro-me de termos falado sobre isso posteriormente, em que o Jorge Jesus acaba por achar até que o jogador podia de alguma forma ver mal. Porquê? Porque o cruzamento acaba por serem 2 lances de cruzamento e discutimos isso internamente sobre essa situação. E depois foi a questão de que efetivamente a bola bate no chão, no solo, antes dele bater, e ele falou isso. Nós no dia seguinte conversámos e ele efetivamente diz que a bola foi um bocado de excesso de confiança e depois a bola também quica no chão antes de ele fazer o remate. Mas obviamente que ele fica marcado em Portugal por isso e não fica marcado por tudo aquilo que ele jogou, e jogou muito. Esse lance acaba por ditar a questão do campeonato um bocadinho. Mas é um lance que a mim até hoje eu custa-me ver esse lance, porque aquilo é tão constrangedor, ver aquilo que todos nós achamos que nós pomos o pé e a bola vai dentro da baliza, mas efetivamente há um momento em que a bola quica e ele toca mal na bola, e se não me engano, não tenho a certeza, até não foi com o pé esquerdo que ele faz o remate, não me recordo, mas há ali um conjunto de fatores. Para o jogador afetou-lhe, obviamente, e, sim, os tempos seguintes afetou-lhe, mas depois havia ainda mais campeonato para jogar e enfim, estes jogadores acabam. E no fundo o Sporting ganhou os jogos todos até ao fim. Exatamente, e estes jogadores. E o Bryan Ruiz jogou sempre. Sim, eles acabam por. Ele tinha que jogar porque ele efetivamente, tecnicamente e taticamente, ele era melhor que os outros. Isso não havia dúvida. Ele tinha tanta qualidade que era inquestionável dele não poder jogar. Mas não afeta. Eu acho que hoje em dia há pouca coisa que afeta o jogador. Eu acho que sim. Eu acho que, ao contrário daquilo que as pessoas dizem, o jogador hoje em dia não tem muito espaço ou tempo para se deixar afetar, que não sejam coisas relacionadas, às vezes afeta mais coisas relacionadas com a família, claro, futebol, isso sem dúvida, propriamente com coisas que se passam, porque eles sabem que faz parte do jogo. Ninguém quer errar, verdade, mas vão errar. E não há tempo para chorar sobre isso, porque amanhã há jogo outra vez, há treino, há recuperar. Sim. Estão ali um primeiro dia assim meio, quando é o treino de recuperação, às vezes nota-se que há jogadores que nem vale a pena falar com eles, porque não dormiram, porque ficaram a remoer, mas depois amanhã há treino e no dia seguinte há jogo. Portanto, há aqui uma pouca margem para ficar. Às vezes fica pior o treinador que fica o jogador. E a verdade é que eu tenho encontrado jogadores agora, isto é interessante, que eu tenho encontrado jogadores que hoje dizem que são treinadores, que me dizem 1000 vezes era melhor serem jogadores que treinadores, que hoje entendem o papel do treinador, a carga, não é? A carga do treinador em relação ao jogador. Porquê? Porque o jogador antes só se preocupava em sair de casa e treinar, acabava o treino e ia para casa. O treinador tem que planear, tem lidar com aquilo tudo, claro. E depois, e muitos treinadores me dizem, muitos treinadores que eram jogadores dizem agora que eu vos dou razão e tudo mais. Mas é engraçado, acho que... Há bocado falaste no fim da era do Sporting, que foi provocada com aquilo de Alcochete. Tu estavas em Alcochete? Estava. Naquele momento? Estava. No balneário? Não, eu estava no ginásio. E dá para ouvir alguma coisa? Eu não sei como é que é o ginásio. Nós estávamos no ginásio. O ginásio é um ginásio todo de vidro para a frente. E estava eu, o André Pinto, estava mais um jogador ou dois que eu não me recordo, e estava o Mário Monteiro também. Estávamos no ginásio e começamos a passarem pessoas mascaradas com tochas e com cintos e paus, e nós acabamos e o comentário do André Pinto é: olha, isto é o carnaval, porque nós estávamos perto do jogo da taça, e como estávamos perto do jogo da taça, da final, nós achávamos que eles iam ali para apoiar a equipa, tanto é que eles vão e dirigem-se para o campo, e só lá está o Jorge Jesus, e depois acabam
por voltar e vão para dentro, é? para o balneário. Ok. E confesso, nós não sabíamos o que é que ia acontecer, depois começámos a ouvir a entrarem e a fugirem. Eu confesso, sinceramente, eu fiquei ali um bocado naquela não me escondo, o que é que vou fazer? Depois, com aquele tumulto todo, quando basicamente, quando se chega ali perto do balneário, já tinham lá entrado. Aquilo foi muito rápido. Pessoas eu acabo por não ver nada porque estou no balneário e estou no ginásio e depois acabo por ficar ali um bocadinho, não sabia o que é que ia acontecer. A única coisa que eu sabia era que se alguém entra em nossa casa mascarado, pode fazer qualquer coisa. Porquê? Porque se traz uma máscara não quer ser reconhecido. E então pode acontecer qualquer coisa. Aquilo foi tudo muito rápido, tudo muito estranho e foi... Enfim, foi um coisa daquele depois também procede à nossa derrota com o Marítimo na Madeira, que depois houve aquela confusão com a Acunha no aeroporto. E depois, eu não estava, porque eu fiquei em Lisboa a treinar os não convocados e acabo por não ir para a Madeira, mas estava a acompanhar tudo pela televisão. Óbvio, e ninguém fazia prever o que é que... Isso para as pessoas que não se lembram ou que a memória falha, o Sporting perdeu no último minuto, nos descontos, sim. E não só perdeu o jogo, como perdeu o acesso direto à Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, Portanto, perdeu-se dinheiro e perdeu-se prestígio. E de facto no aeroporto houve uma grande confusão, até com o Jorge Jesus também, e com o Rui Patrício, o Rui Patrício era guarda-redes. Sim, não, eu acho que com o Rui Patrício acaba por ser no campo, porque os adeptos acusam-no dele não ter agradecido aos adeptos. Acho que o Acunha, porque eu não estava lá, eu depois fui apanhando agora as questões, e o Acunha acho que foi uma altercação que teve com o Fernando Mendes no aeroporto, gerou-se ali uma confusão e nada fazia prever que aquilo iria acontecer. Sei lá. Como é que se vai para o Jamor assim? Não se vai. Com que cabeça é que se vai para o Jamor? Não se vai porque nessa semana os jogadores não quiseram treinar, porque não tinham condições para treinar. Esta é a verdade. Não havia condições para treinar. Isso é segurança, é? Ou vai para lá disso? Não, acho que vai para lá disso, vai para lá pelo momento que eles viveram, em que se sentiram atacados nas suas próprias casas e que de repente as suas próprias famílias também ficaram vulneráveis. E pôs em causa ali uma série de coisas, não havia condições sequer para haver jogo. Não deveria ter existido jogo. Nós vamos treinar um dia antes ao Jamor, com o Bas Dost com uma ligadura na cabeça, por ter sido agredido. Foi ele o jogador mais... Houve outro jogador que o Misic, que levou também com um cinto na cara, portanto, diretamente na cara. Outros jogadores eu não me recordo, mas também foram agredidos dentro do balneário, como eu não estava lá, não me recordo bem como foi, mas o próprio Jorge Jesus foi agredido e foram outras pessoas agredidas. A verdade é que não era muito por isso, é a forma como aconteceu, a intimidação que houve, o momento que aconteceu, não havia condições para se realizar aquele jogo. Os jogadores foram treinar um dia antes e nós concentrámos-nos no dia do jogo. Fomos para um hotel em Cascais, que também não era um hotel que nós tínhamos estado antes, concentrámos-nos lá no dia, o Mister passou as imagens do Aves. Ou seja, havia um clima entre nós, havia um clima de luto. Ninguém falava uns com os outros. Os jogadores no balneário, no dia antes do jogo. Há uma imagem, aliás, eu estou a falar isto porque é público. Há uma imagem do treino no Jamor que os jogadores estão a correr à volta do campo de cabeça baixa. Não se ouve uma palavra. E esse treino teve que existir, foi uma imposição, se não me engano, da organização. Sim, da Federação. Mas não havia condições para realizar. E depois outra coisa, nós vamos para o jogo do Jamor, no dia do jogo. Eu não tenho dúvidas que os jogadores, apesar de tudo aquilo, quiseram ganhar o jogo. Claro. Só que havia ali um conjunto de coisas inerentes do ponto de vista psicológico. Isto provavelmente pode ser explicável. Nunca sondei sobre isto, mas de certeza que é explicável, que a memória dos jogadores, os flashes que passavam por eles durante o jogo a olhar para uma quantidade de sportinguistas ali, da claque ali,
é que estavam ali elementos que tinham estado provavelmente naquele episódio. Sim. E, portanto, as cabeças dos jogadores não estavam ali. Embora eu acho que eles quisessem ganhar para também dar uma vitória a todos os sportinguistas, havia ali um trauma inerente ao episódio que se tinha passado poucos dias antes. Claro. E, portanto, esse trauma eu senti, por exemplo, nós temos ali um lance com o Bas Dost, em condições normais faz golo, fez golo de todas as maneiras, ele está a enfrentar a baliza sozinho e falha. E vê-se claramente, até pela atitude dele, porque normalmente ele quando falhava um golo ficava até chateado com ele próprio. A atitude dele foi baixar a cabeça e, como quem diz, eu não estou aqui. Não havia condições nenhumas para se realizar aquele jogo. Não é por termos perdido, porque o Aves acaba por ser um justo vencedor, porque obviamente fez por isso e fez mais golos que nós e venceu o jogo, não está isso em causa. Esse é o jogo que mais me custa, não é o jogo que mais me custa ter perdido, mas se calhar é o que mais me está atravessado na garganta até hoje, e eu até hoje não consegui rever esse jogo. Não consegui rever imagens desse jogo, porque tudo foi muito estranho nessa semana, mas é um episódio que fica na memória de todos nós. E eu há poucos dias fui dar uma palestra à universidade, à UTAD, no Norte, e eu falava isso com os alunos que estão a estudar desporto. Há coisas no futebol profissional que acontecem e que nós não sabemos, não estamos preparados para lidar. Como é que nós vamos estar preparados para lidar com uma situação destas que é impossível prever? Claro. Como é que nós vamos estar preparados para um tremor de terra que acontece e que uma temporada que deveria durar 9 ou 10 meses dura 12? Foi o que nos aconteceu na Turquia. Nós começamos a pré-temporada em junho e acabou a 13 de junho do ano a seguir. São 12 meses. Não é? Quando tivemos ali 2 ou 3 paragens, porque houve o tremor de terra, morreu muita gente e tinha que parar, e teve o campeonato parado 3 semanas, depois voltamos, disseram que ia começar, não começou 2 meses depois. Depois a FIFA dizia que a taça da Turquia não podia ser realizada depois da Liga dos Campeões, que afinal era em Istambul também, e depois não havia data, porque tinha que se realizar os outros jogos do campeonato. Jogámos depois da Liga dos Campeões, jogámos a 13 de junho, penso eu. Houve 2 equipas que desistiram, porque morreram os jogadores, morreu muita gente nessas cidades, essas equipas desistiram, e portanto o campeonato foi todo redefinido. Isto são coisas que no futebol profissional, na vida, nós não estamos à espera, mas no futebol profissional nós estamos preparados para isto. E como é que se dá a volta a isto? São situações engraçadas de se debater, porque é o imprevisto do futebol de alta competição. Sim, gerir o momento. Gerir o momento, e ninguém está preparado para esse tipo de coisas. É lidar com elas quando acontece. Claro. Se nunca reviste a final da Taça Portugal, 2018, quantas vezes reviste a final da Libertadores? Flamengo e River Plate. Revi algumas. Obrigado. Revi algumas. Os últimos minutos só, pelo menos, exatamente, os últimos minutos. Essa final é engraçada porque agora toda a gente diz, eu acredito que os jogadores tivessem, os que estavam lá dentro do campo tivessem esse sentimento, mas eu não acredito que a maioria das pessoas estivessem sentadas naquele banco acreditassem que aquilo ia acontecer. Claro. Agora toda a gente diz que acredita. Até porque o River estava a dominar. Exatamente, a ganhar e a dominar, não é? Eu confesso que eu estava no banco e há determinada altura que eu olho para os adeptos, eu não sei quantos minutos faltavam, 5. Foi pouco antes do golo, e eu olho para os adeptos e olho para o céu e penso assim: se nós chegámos até aqui para vir perder, pensei eu, foi aquilo que eu pensei, para Deus, ou não sei para quem era, eu estava a olhar para o céu e disse: estes adeptos todos vieram aqui, nós viemos aqui para perder este jogo. A Lima, né? Peru, não? Era para ser no Chile e depois foi em Lima. Lima, ok. Houve confrontos no Chile e depois mudaram para Lima. Eu disse: fizemos este trajeto todo até aqui agora para vir perder aqui. Pronto, depois há o golo e há um sentimento, depois já pensava que ia prolongamento e há logo o golo a seguir, exatamente. É uma explosão de alegria. E depois no dia seguinte, campeões brasileiros.
E no festejo nós aterramos no Rio 7 horas para atravessar uma avenida da Liberdade do Rio. 7 horas. Foi uma loucura. Eu nunca vi tanta gente. Eu nunca mais vou ver tanta gente. Estavam milhões de pessoas na rua. Eu acho que naquele dia quem era flamenguista e quem não era, se calhar não trabalhou. Era impossível estar tanta gente para nós atravessarmos 7 horas uma estrada como a Avenida da Liberdade. Havia gente pendurada nos semáforos, havia gente em cima das paragens do autocarro, havia gente, nós olhávamos para as pessoas e as pessoas estavam coladas. Há imagens na internet que é impossível acreditar como é que estava tanta gente. E nós fazemos essa festa durante 7 horas, vamos para uns autocarros diretos para ir para o centro de treinos do Flamengo, onde nós tínhamos os nossos carros, e a meio do trajeto somos campeões. Tudo outra vez para a festa. E então foi muito engraçado, porque havia, eu não me recordo quem era a equipa, se era o Grêmio, se era o Palmeiras, havia ali uma equipa qualquer que se empatasse ou perdesse, nós éramos campeões, apesar da distância. Nós já tínhamos uma distância, mas naquele dia era depois matematicamente impossível. E nós acabamos por ser campeões, e depois nesse dia nós já havia uma marcação de uma festa com as famílias lá, e juntou-se as duas coisas. Foi muito engraçado. Vinhamos cansados, não é? E foi uma semana de festa, mas mesmo assim, mas aconteceram muitas coisas muito engraçadas no Brasil relativamente a esse sucesso todo. Qual a mais engraçada? São várias, porque nós, quando chegamos ao Brasil, eu acho que o Mister, falo mais nele porque é o rosto da equipa técnica, ele foi muito maltratado no Brasil. No início disso? No início. Quando nós chegamos. Porque houve um preconceito enorme com a ida dele para o Brasil. Ele foi muito maltratado na comunicação social. Não havia ninguém que o quisesse lá. Desdenhavam, entre aspas, o treinador português a ir para lá. Colocavam-no como um treinador de segunda categoria que não ia acrescentar nada ao futebol brasileiro, e nomeadamente ao Flamengo, porque para eles o Benfica não era aquele clube todo que nós falamos aqui, que nem é um clube da primeira prateleira, como eles dizem. Ele foi muito maltratado pela comunicação social lá. Depois ele teve uma capacidade que provavelmente em Portugal ele não teria, e eu aí tiro o chapéu a ele. Ele calou-se. Nunca respondeu a esse tipo de insultos que teve, porque ele chegou a ser insultado. Foi pública a divulgação dessas conversas por um jornalista principalmente. Ele calou-se, trabalhou, nunca respondeu. A mesma coisa fez com o Renato Gaúcho. Quando ele também não respondeu, e depois ganhamos 5-0 no campo. Isso é meia final, não é? 5-0. Isso é um atropelo. Foi, e pronto, e ele teve esse mérito. E a outra coisa engraçada, aliás, são duas com o mesmo tema. Nós vamos almoçar um restaurante aqui na Parede, a equipa técnica, e há uma possibilidade dele ir para um clube inglês, um clube grande inglês. Okay. Aliás, havia duas possibilidades, 2 clubes, são os 2 grandes, mas não são, um deles não é um dos clubes que luta para ganhar, o outro era um dos que podia lutar para ganhar. De Londres? De Londres, só que esse clube, ou seja, não havia a confirmação. Vamos recordar que ele nessa altura era agenciado pelo Pini Zahavi. E não havia uma confirmação que ele poderia garantidamente ser o treinador. Havia a possibilidade de ele ser, porque esse clube tinha um problema para resolver e que precisava de um treinador para esse período, com um contrato obviamente longo, mas para atravessar um período difícil que o clube ia atravessar. E havia essa possibilidade, não havia a certeza. E ele chega perto de nós e confessa-nos que há a possibilidade de Inglaterra, de 2 clubes, e há o Flamengo. E eu insisto várias vezes nessa conversa porque é que não esperávamos por esse clube em Inglaterra. Porque não havendo a possibilidade, a acontecer, acho que era uma coisa muito boa. E ele responde que, efetivamente, a proposta mais concreta, ele não queria esperar porque poderia perder esta possibilidade do Flamengo, e a outra possibilidade tinha que aguardar. Claro. Ele ia para o Flamengo porque íamos ganhar tudo.
E eu olhei para ele, ok, saímos dali, e com a certeza... Sendo que o Flamengo não era campeão sul-americano desde 81, 80. Era. Okay. Saí dali convencido que ele iria sempre optar por lá. Aliás, até acabamos o almoço e ele sempre a dizer, mas já vi que tu não queres ir para o Brasil. Eu dizia, não, mister, eu não quero ir para o Brasil. Não, eu vou para o Brasil, até porque o Flamengo era o clube que eu mais gostava no Brasil, mas estes clubes aqui são clubes que eu gostava de ir. Entretanto, ele acaba por ir para o Brasil e nós, quando estamos no Brasil, portanto, eu vou para casa, vou ver a classificação, o Flamengo estava muito em baixo, eu não me recordo, em 9º ou 10º. Eu começo a olhar para cima, assim, bem, estamos aqui em meio do processo, de ser campeões. A Libertadores, ele diz que vamos ganhar, mas isto normalmente cai sempre River Plate ou Boca Juniors. Quando chegamos ao Brasil, há ali um momento que eu não me recordo se é com o Palmeiras ou não. Eu até acho que é com o Palmeiras. Antes do jogo, nós depois temos o Grêmio, logo a seguir, para a Libertadores. E ele, que não fazia muito isso, chamou 1-1 da equipa técnica, até fui eu e o Mário Monteiro, e perguntou-nos se nós mudaríamos a equipa. Por ser um jogo próximo do outro. Por ser o jogo próximo do outro. Eu, como tínhamos tido a experiência no Sporting, de irmos porque nós também tínhamos 8 pontos de avanço lá, como tínhamos a experiência de no Sport ter perdido o campeonato, quando tínhamos uma diferença, eu disse a ele, mister, eu por mim não mudava. E ele perguntou-me porquê, e eu disse, mister, eu não mudava porque eu preferia ganhar já e nós arrumávamos já o campeonato, porque se mudarmos a equipa e não vencermos, vamos andar aqui sempre até a final a lutar e já tivemos este episódio. E eu não mudava a equipa, resolvia já isto e depois logo víamos o próximo jogo. Se perdêssemos jogadores, também estava aqui uma situação complicada. E ele vira-se para mim e disse assim, por isso é que tu não podes ser treinador. É que é assim, eu vou mudar a equipa e nós vamos ganhar, e nós vamos ganhar o jogo a seguir, porque nós vamos ganhar a Libertadores. E eu olhei para ele e disse, pronto, está bem, você que é o treinador, você é que sabe. Mudamos a equipa, ganhámos 3 ou 4-0, eu não me recordo se foi no Palmeiras ou foi, eu não me recordo, o Grêmio, foi um jogo grande, nós ganhamos com mudança, ele não mudou todos, mas mudou ali, sei lá, 7 ou 8 jogadores, nós fomos ganhar 3 ou 4, ganhamos muito bem esse jogo, e depois temos o jogo com o Grêmio, acho que foi a primeira mão, depois fazemos a segunda mão, realmente vamos à final e ganhamos a Libertadores. E a verdade é que estas histórias engraçadas foi muito por mérito dele. Ele no Brasil teve um mérito fenomenal, muito grande. A equipa técnica também teve, porque também o ajudou nesse processo, mas eu senti pela primeira vez que os jogadores olhavam para ele como alguém que lhes ia ensinar algo. Okay. Os jogadores, porque nas palestras antes do treino, ele normalmente explica o treino e explica porque é que vamos fazer aquilo. E eu sentia que os jogadores se acendiam lâmpadas na cabeça dos jogadores. Ele fazia questões aos jogadores que eles às vezes não sabiam responder e ele explicava. E os jogadores confiavam cegamente nele. Os jogadores sabiam que aquilo ia acontecer no jogo. O nosso plantel era tão bom que eles tinham confiança e eles às vezes brincavam antes. Vamos ganhar 3-0. Eu vou marcar 2. Eu não sei quem vai marcar os outros. Eles falavam isso porque havia muita confiança. E eles gostavam do treino, gostavam dos treinos que eles chamavam aulas, mas que eles gostavam do treino de sala, o visionamento de vídeo e tudo mais. E eu senti verdadeiramente que os jogadores sentiram que ele estava a dar-lhes ou acrescentava alguma coisa na carreira deles enquanto jogadores, e nós tínhamos um plantel com jogadores que já tinham passado na Europa, já tinham um passado forte, e esses também nos ajudaram muito, mas efetivamente conjugou-se aqui um conjunto de coisas muito forte para podermos ganhar tudo lá. Efetivamente ele teve um mérito incrível porque ele soube moldar-se também ao contexto e não foi tão ele mudou um bocado a personalidade dele lá também, fruto também dos jogadores que tinha ali
e ele sentiu que os jogadores o amavam. Claro, o contexto também obriga-nos a mudar, ainda bem que assim é, não é? Sim. E por isso tudo ali foi perfeito por causa disso, porque o contexto a ganhar ali é bom, porque a perder eu também não sei se aquilo é assim tão bom, não o vivemos, mas conjugou-se ali tudo. Eu não sei se nós se tivéssemos ficado lá, acredito que sim, porque a equipa só melhorava. Como é que seria o segundo ano, mas acredito que os 14 meses que nós lá tivemos foram os 14 meses perfeitos. Para mim, só me faltou ganhar o campeonato do mundo, que tivemos tão pouco e tão perto. Foi para o Liverpool do clube? Foi para o Liverpool, sim. Perdemos 1-0. Exato. Depois continuaste na Arábia Saudita, né? Na Turquia, já falaste? Sim. Depois fomos para a Arábia. Temos é que acabar, infelizmente. Sim. Porque era... Dava para muitas horas, sim. A minha pergunta, e já falaste dele, e porque és preparador físico, e foi um caso muito mediático, o Neymar, né? Sim. Como jogador e como paciente, como é que ele é? Bom, o Neymar, eu não lidei muito com o Neymar na fase da lesão, porque o Neymar, quando se lesionou, vai para o Brasil ser operado e depois faz a recuperação, porque a recuperação eram 13 meses, era muito, muito extensa, então fazia sentido ele nos primeiros 6 meses, 7 meses estar lá. Em casa. E então acabou por ser acompanhado lá. Naquilo que foi o privar com ele no dia-a-dia, ao contrário daquilo que as pessoas tenham como imagem dele, eu tenho uma imagem completamente diferente. E nós hoje olhamos, o que nós vamos à procura na internet sobre o Neymar, é mais sobre a vida pessoal dele, extra-campo, do que propriamente em campo. Porque em campo não há muitas notícias que ele tenha faltado ao respeito aos treinadores ou aos colegas, uma ou outra situação. Porque efetivamente ele é um menino doce, é um menino, porque eu acho que o Neymar, não, fruto daquilo que ele alavanca como nome no Brasil, ele não teve direito a viver como um cidadão normal. Ele não pode ir a lado nenhum no Brasil. Ele, fora do Brasil, também ganhou esse estatuto, nomeadamente no tempo que teve em Barcelona. Mas é uma pessoa super acessível, é uma pessoa querida. Nós conseguimos lidar com ele no dia-a-dia. É uma pessoa alegre, é uma pessoa muito afável. De vez em quando trocamos mensagens. Ele é extremamente afável, é uma pessoa no seu dia-a-dia completamente diferente da imagem que se tem dele. Muito na dele, não é uma pessoa que goste muito ou que chega aqui e fala com toda a gente, gosta de estar muito na dele, mas no momento de balneário, de treino, é alegria, é brasileiro, é alegria, é uma pessoa. E depois eu tenho a frase não sei quem é que me disse isto, mas a falar dele, houve alguém que me disse assim: o Neymar é numa cabine telefónica inglesa, com 10 pessoas lá dentro, o Neymar sai a jogar. E ele é isso no treino. Eu vi ele fazer coisas que eu não vi outro jogador fazer. Ele já não é forte em velocidade, não é um jogador rápido, mas ele pensa rápido e no 1 contra 1 ele é dos jogadores mais fortes que eu vi na vida. Que ele, de uma situação, não sei, está no sangue, é a capacidade técnica que ele tem, que eu acho que é inata dele. Aquilo está no sangue, não vale a pena. E ele consegue fazer coisas que tira o jogador da frente e que não é pela velocidade, porque há aqueles jogadores num contra um, vai de um lado e tira do outro, ou tira da frente e vai e já não o apanho. Ele já não é esse jogador, já foi, mas é o jogador que num contra um, no passe, ele consegue descobrir. O Jorge Jesus dizia uma coisa relativamente aos jogadores, que da cabeça para baixo da cabeça para baixo são todos iguais, da cabeça para cima são diferentes. Mas ele é diferente porque ele, onde alguns jogadores veem 2 possibilidades, ele vê 4. Onde nós achamos que o jogador iria colocar a bola, ele coloca no outro lado. E ele é forte nisso e não deixou de ter isso. Falta-lhe outras coisas, porque ele também já não é o mesmo jogador, porque as lesões também o fizeram reinventar-se do ponto de vista físico. Ele não é o mesmo jogador, e quando eu digo não é o mesmo jogador, ele já não é o jogador que vai sprintar como fazia antigamente, mas é um jogador mais refinado que aprendeu a colocar-se no campo de uma forma completamente diferente, utilizando aquilo que é o mais forte que ele tem, que é a capacidade técnica. Não duvido que o Neymar, numa seleção do Brasil, a jogar para ele, e ele bem,
possa fazer a diferença, que faz a diferença, porque todas as seleções precisam de um jogador destes. Sim. Há um jogador em qualquer seleção que é diferente dos outros. Sim. Uns pela velocidade, outros pela capacidade técnica, outros pela visão de jogo, e o Brasil precisa disto porque nós víamos nas equipas, está bem, eu não sei, agora não tenho acompanhado tanto no Brasil, mas nas equipas com quem nós íamos, contra as equipas com quem íamos jogar, se o Neymar estivesse em campo, a atenção de 2 ou 3 jogadores era outra. Claro. E eu acho que isso faz um bocado de diferença. Falaste em reinventar-se, e tu? O que é que estás a fazer agora? Eu também estou-me a reinventar. Neste momento estive no país de Gales com a questão do curso de treinadores. Eu agora estou... De treinador mesmo, como se fosse um Jorge Jesus. Sim, exato. A ideia... Não seguiste o conselho dele. Não, a questão é que eu passei a situação de, por exemplo, estar na Turquia e eu não poder ir para o banco por não ter... pelo menos o FA que eles exigiam para estar no banco, preferiam ter um turco sem qualificação do que ter. Agora já alguns países já exigem o mínimo do FA, e eu, tendo parado e tendo decidido por opção própria parar, aproveitei para criar aqui uma rotina e então estudar, a conhecer mais o jogo, que isso também me ajuda naquilo que são as minhas tarefas, fazia sentido. E nós normalmente trabalhando, eu nunca teria possibilidade, porque os cursos normalmente são no verão, e eu durante a temporada não tenho essa possibilidade. E agora a minha ideia é querer integrar uma equipa técnica e trabalhar novamente, estar novamente no ativo, e este ano de sabático fez-me bem para ver e pensar também outras coisas e ver o que é que o futuro vai ditar. As coisas também acontecem, o futebol é mutante, não é? Interativo. Sim, aquele almoço era entre Flamengo e Arsenal. Exatamente. Mas acaba por ter que agora esperar. Este é um mês difícil para nós todos, porque é um mês que não se trata de nada, as equipas estão para todos os objetivos, os treinadores também não sabem o que é que vai acontecer, e agora é esperar por uma boa opção. Até aproveito um bocadinho este espaço, porque eu acho que embora eu tenha decidido estar parado, eu não tive assim tantos convites de Portugal. Tive imensos convites fora de Portugal, não tive tantos em Portugal, mas eu acho que as pessoas também não devem ter a noção que o Márcio sempre teve grandes contratos e agora não aceita outros contratos até menores, ou teve sempre em grandes clubes e não quer aceitar outros clubes. Às vezes o projeto é o que conta. E eu, quando tomo a decisão de vir embora, eu sei quanto é que ganhava, mas sei quanto é que se paga aqui. E, portanto, tenho a consciência que estou preparado para não receber o mesmo que sempre ganhei, claro. Mas o projeto é que conta, e integrar uma equipa técnica também não é fácil, porque às vezes também para eu entrar alguém tem que sair, que é normal. Sim. Mas estou disposto a trabalhar em qualquer contexto a partir da próxima temporada que eu veja que seja um contexto que vale a pena, e não descarto nenhuma função, porque o mercado é que vai ditar aquilo que eu também vou fazer, e em último caso, obviamente, irei para fora trabalhar, porque é basicamente onde eu tenho tido bastantes convites e bastantes abordagens, e quer queiramos, quer não, a experiência também faz com que outras pessoas olhem para nós com o intuito de querer agregar aos seus clubes, às suas equipas técnicas, e às vezes somos mais reconhecidos fora do que propriamente aqui, mas às vezes tem a ver com o networking também que se cria, às vezes mais fora do que cá, trabalhando com um treinador como foi com ele, mas também com outros cá que, como há bocado falávamos, acho que é pena que treinadores como Jaime Pacheco, como Manel Cajuda, João Alves, o próprio professor Josualdo Ferreira, eu não consigo entender como é que não estão em funções no futebol. Não consigo. É uma coisa que me magoa a mim pessoalmente, e eu não sou filho deles, mas magoa-me pessoalmente, porque eu acho que são pessoas que podem trazer tanto ao futebol, e está-se a passar tanta coisa dentro do futebol português em particular, precisava de gente com esta competência também, como isso a Manel Cajuda está como presidente do Olhanense. Se calhar não é a função que ele deveria estar. Acho que estas pessoas agregam aos clubes, agregam à federação, agregam à liga, não sei em que posição for, mas estas pessoas... Jaime Pacheco foi campeão em Portugal. Claro, sim, sem dúvida. Manel Cajuda tem 500 jogos na primeira liga, quer dizer, tem um historial fantástico. Sim, Josualdo foi tricampeão pelo Porto. Foi tricampeão e esteve na seleção, e esteve no Bordeaux, e esteve no Benfica, e uma vasta experiência, um professor.
não estar no futebol. Porquê? Não entendo, eu não consigo perceber. Não sei se deveria ser nos cursos de treinador, eu até acho que devia. Também, sim. Eu até acho que devia, até acho que deveriam estar presentes nos cursos de treinador, eram eles que deveriam, não é dar o curso, mas ter uma aula em que eles pudessem ir. Claro. Sim, não entendo como é que os meus colegas, ex-colegas, o Quaresma e o Raul José não são chamados para trabalharem em clubes. São pessoas que sabem muito de futebol e não os trazem para a área do futebol. Acho que alguma coisa vai errado aqui. Obrigado, Márcio. Obrigado por tudo. Obrigado. Do início ao fim. Obrigado. Senhoras e senhores, Márcio Sampaio, preparador físico. Mais um jogo de palavra. Voltamos para a semana. Já sabe, pode seguir-nos sempre rr.pt, YouTube, Spotify e outras plataformas. Obrigado, Márcio. Obrigado, Rui. Obrigado. Até à próxima. Está feito.